preciso fazer algumas definições aqui com vocês, que elas permearão toda a minha fala, todo o meu tempo. Primeiramente, como é que nós olhamos para a palavra de Deus? Em que consiste a Bíblia? Ela é, segundo 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, inspirada por Deus, soprada, proveniente, causada, originada em Deus. E por causa disso, ela é útil, ela é proveitosa, ela é suficiente, ela é necessária para nos exortar, nos ensinar, nos direcionar. E verso 17, moldar em nós a perfeição de Jesus. Ou seja, aquilo que Deus intenciona para nós como seus filhos, aquilo que Deus estabeleceu para nós na conformação da imagem de Cristo Jesus, Deus o fará por meio da sua palavra. Ou seja, a Bíblia não é um dentre muitos recursos que nós, povo de Deus, temos para sermos aperfeiçoados em Cristo. Na verdade, é o recurso de Deus, é o meio que Ele nos deu. Que sim, no poder de Cristo Jesus, pela instrumentalidade de outros irmãos, essa palavra é efetivada nas nossas vidas. João capítulo 17, João diz que a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu trabalho esse texto um pouquinho mais hoje à noite, quando eu trabalharei o tema da centralidade das Escrituras na vida de santidade do Filho de Deus. Salmo 119, 142 diz, a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é verdade. Nós vamos para o texto sagrado como verdade de Deus, não uma dentre muitas, não uma dentre muitas possibilidades de convicções, mas a palavra final e definitiva de Deus sobre tudo aquilo que ela se propõe a tratar. Ou seja, a Bíblia não simplesmente relata uma história, mas é a visão de Deus da história. A Bíblia não fala simplesmente sobre como as coisas acontecem, mas é a visão de Deus sobre essas coisas. E nesse sentido, embora eu vá desenvolver um pouquinho mais para frente, nesse sentido, tudo aquilo que a Bíblia nos fala sobre Deus e sobre como esse Deus deve ser cultuado, exaltado, adorado, engrandecido, é a maneira como nós, igreja, devemos crer e praticar. Talvez uma das nossas maiores dificuldades hoje, no nosso mundão evangélico brasileiro, é que os cristãos se acham confortáveis o suficiente para, por eles mesmos, nas suas próprias perspectivas, pensarem como Deus deve ser adorado, ou como Deus deve ser louvado. Ou seja, temos muito mais uma perspectiva antropocêntrica do louvor e da adoração do que propriamente uma visão bíblico-teológica. E como verdade de Deus, ela norteia, ela dá o parâmetro, o fundamento do em que consiste o louvor e a adoração. Ou seja, na medida que entendemos o que a Bíblia nos diz sobre Deus e como Ele deve ser adorado, essa palavra nos livra da idolatria. Porque a idolatria, especialmente no Novo Testamento, nada mais é do que a concepção de ideias sobre Deus e o acreditar nessas concepções próprias. Achamos que Deus é isso, achamos que Deus é aquilo, achamos que Deus não faria isso ou não faria aquilo, e que, portanto, gostaria de ser adorado ou exaltado ou cultuado desta ou daquela forma. Isso é idolatria, porque qualquer prática e convicção em relação a Deus que não esteja biblicamente fundamentada é uma deturpação da pessoa e do caráter de Deus. Então, muitas aberrações que nós vemos Brasil afora, num contexto de igreja, num ambiente de louvor e adoração, não tem absolutamente nada a ver com Deus. Por mais que haja sinceridade ou até algum bom interesse da parte daqueles que praticam tais coisas, o fato daquelas práticas ou daquilo que é cantado não ter respaldo bíblico, constitui-se idolatria. Você está adorando um Deus que só existe na sua cabeça. E você está fazendo isso de uma forma que não tem nenhum respaldo escriturístico. Então, quando nós pensamos na Bíblia, na palavra de Deus permeando a vida da igreja, e no nosso recorte hoje, louvor e adoração, na medida que entendemos o que a Bíblia nos diz sobre Deus e como Ele deve ser adorado, isso nos livra da idolatria. Porque a Escritura Sagrada é o descortinar do caráter e feitos de Deus. Ela nos diz quem Deus é e o que Deus faz. Ela nos apresenta a soberania, a grandeza, a majestade, o poder de um Deus que existe além de nós, mas ainda assim decidiu se relacionar conosco. Ok? Então, nós olhamos para a palavra de Deus como autoritativa, inspirada, inerrante, infalível.
a revelação de Deus sobre as coisas, não apenas como nós as entendemos, mas como Ele definiu que devessem ser. Ok? Segunda definição necessária, igreja. O que é que nós estamos falando de igreja? Resumidamente, a comunidade dos salvos, dos santos, dos redimidos em torno de Cristo Jesus. E que, embora esses cristãos tenham compromisso entre si, eles, na verdade, se reúnem como santos em torno de Cristo, a favor de Cristo, por causa de Cristo, para Cristo. A legitimidade do ser igreja está no fato de, como salvos e redimidos, celebrarmos a nossa vida em Cristo, a nossa nova vida em Jesus, e render a esse Cristo todo o louvor, toda a nossa gratidão. E então, como igreja, nós adoramos a Deus, nós ensinamos a Escritura Sagrada, nós servimos um ao outro, bem como nós celebramos aí as ordenanças, os sacramentos. Então isso é ser igreja, é a comunidade dos salvos, dos santos, em torno de Cristo, comprometidos entre si para adoração a Deus, ensino das Escrituras, serviço mútuo e celebração dos sacramentos. Isso é importante para nós, porque se isso é ser igreja, essa igreja, na verdade, existe e é legítima enquanto em torno de Cristo, enquanto adorando a Deus, enquanto ensinando a palavra de Deus. Porque quando ela se aparta dessa adoração exclusiva a Deus, dessa celebração única em Jesus e do ensino da palavra de Deus, por mais que seja uma reunião de cristãos, não é uma realidade legítima de igreja. É isso que deveria nos levar a olhar para determinadas realidades do cristianismo e dizer que aquilo não é cristianismo ou aquilo não é igreja. Porque em nada ela difere de uma associação de bairro, de uma reunião de condomínio. Talvez até mencione algo da Bíblia, talvez até cante alguma música, talvez até mencione algo de Deus. Mas parece ser muito mais uma realidade antropocêntrica, meritória, bem materialista, bem humanista, nada a ver com Deus, nada a ver com o Evangelho. Então, quando nós pensamos na palavra de Deus que permeia a vida da igreja, é porque o ser igreja depende do que a Bíblia diz sobre ser igreja. É a igreja que se reúne para adorar o Deus que revelou-se a si mesmo pela Escritura Sagrada e que então existe para ensinar essa Escritura. Um outro conceito necessário é o da adoração. Ao longo de toda a Escritura, muitos são os termos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, utilizados para definir, seja conceitualmente, teologicamente, ou seja do ponto de vista prático, vivencial, a adoração. Existem alguns termos que são comuns no Antigo e no Novo Testamento, embora o grego, embora o hebraico, a ideia é basicamente a mesma, de que adorar a Deus é servir a Deus, é servi-lo. E um dos termos no Antigo Testamento era usado para falar sobre pessoas que abriam um sulco na terra, um pequeno veio por onde a água correria. E aquele termo foi usado para falar sobre pessoas que adoravam a Deus. Porque o conceito do Antigo Testamento de adoração tanto passa pela ideia da celebração, da adoração no templo e por meio dos sacrifícios, quanto do serviço da sua vida no dia a dia, quando você fazia diante de Deus e o glorificava, que seja abrindo um pequeno rasgo na terra para a água correr. Tanto é que uma das figuras do adorador no Antigo Testamento é a figura do servo. Tanto é quando Deus fala, a Zorobabel, meu servo, Moisés, meu servo, o termo ali usado para servo era aquele aplicado a qualquer pessoa que servia em qualquer circunstância. Mas no contexto religioso, no contexto do templo, pessoas que oficiavam diante de Deus, ou pessoas que serviam ao Senhor, seja por meio do ensino da palavra de Deus, seja por meio da liderança do povo, do aconselhamento, seja lá o que for. Então eram pessoas que serviam a Deus. Mas o conceito também, ele toma uma conotação um pouco mais cultica, digamos assim, quando termos ligados à adoração no templo ou no contexto da igreja no Novo Testamento são utilizados pelos autores bíblicos. Que a figura básica é de alguém que se prostra diante de Deus.
Tá? Essa é a atitude mais básica da adoração, é alguém prostrar-se diante de Deus. Então, a adoração na Bíblia é o reconhecimento da dignidade, da majestade, da centralidade, da grandeza daquele diante de quem eu me curvo. Embora em alguns momentos pessoas pudessem se curvar diante do rei ou diante do imperador, em termos de respeito pela posição de autoridade, ao longo de toda a Bíblia, apenas Deus tem dignidade própria. Pessoas podem ter dignidade pela posição que ocupam. Como, por exemplo, Pedro vai dizer em 1 Pedro, capítulo 2, que nós devemos honrar o rei. Ou seja, a posição que esse indivíduo ocupa, a função que ele exerce, o torna digno de respeito. Mas Pedro vai dizer, concordando com toda a teologia bíblica, que apenas Deus é digno de ser temido. Deus é o único digno como aquele diante do qual nós nos prostramos reverentemente, temerosamente. E um dos conceitos ligados à vida de adoração, ou à figura do adorador, é o conceito do temor. Você deve se lembrar, muito frequente no livro de Provérbios, quando, por exemplo, diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E sabedoria ali não é simplesmente um conhecimento cognitivo da palavra de Deus. Não, é uma vida totalmente centrada em Deus. E o temor é o pressuposto, o temor é o pré-requisito. E ali a ideia de temor do Senhor é tanto um respeito reverente, quanto um temor extremamente grande, porque eu estou diante daquele que tem a autoridade final sobre a minha vida. Eu respeito, mas reverentemente eu também me prostro diante dele. Então, quando nós pensamos no conceito bíblico da adoração, nós não estamos tanto lidando com atitudes específicas. Lamentavelmente, hoje, nós reduzimos a ideia de adoração ao cantar para Deus. Quase que tornamos sinônimos os termos de adoração e louvor. Embora sejam conceitos, como veremos, extremamente próximos, mas eles não são sinônimos exclusivos. Adorar é louvar, louvar é adorar, e não existe nenhuma outra prática. Porque tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a adoração lida mais com um todo de vida que se curva e se prostra diante de Deus, seja lá em que circunstância for. Esteja você abrindo um rasgo na terra, esteja você no templo, esteja você em família, esteja você na igreja, esteja você cantando ou esteja você lendo a Bíblia. A mesma postura de temor que era requerida no templo, era requerida na leitura do texto bíblico. Então, nós não podemos ter uma visão simplificada de adoração como sendo um conjunto de ações que acontece, no nosso caso, no contexto do cristianismo na igreja. Ou seja, vamos à igreja adorar a Deus. Essa não é a perspectiva bíblica. Na verdade, Deus nos dá a oportunidade de, como igreja, nos reunirmos para uma celebração coletiva. Se a nossa perspectiva de culto está circunscrita exclusivamente à igreja, nós não entendemos em que consiste uma vida de adoração a Deus. Porque, na verdade, nós achamos que adorar a Deus é ter algumas atitudes num ambiente, num local, chamado igreja. E aí, então, nós teremos dificuldades de entender o culto que deve ser a nossa vida no ambiente de trabalho. Eu sei que o que eu vou falar agora é difícil. No trânsito, né? Essa é uma prova de fogo, né? Mas assim, quando eu entendo o conceito bíblico de adoração, eu passo a olhar para toda a minha vida como sendo a oportunidade, nas suas múltiplas experiências, oportunidades de celebração a Deus, de exaltação, de engrandecimento, de resplandecimento da glória de Deus. Um dos conceitos do Novo Testamento aquele termo era usado na Antiguidade como que mandar beijos para as divindades. Um dos termos usados no Novo Testamento era você mandar um beijo, né? O que quer dizer esse mandar o beijo? Você estava reconhecendo a importância, a grandeza, a majestade da divindade para a qual você manda um beijo. Tá? Eu sei que para nós hoje esse símbolo, esse ato não significa muita coisa, mas no contexto grego antigo, sim.
Então, quando nós pensamos na adoração no Novo Testamento, é o reconhecimento da dignidade da pessoa adorada. Por isso que toda idolatria no Novo Testamento, que não é exclusivamente ao curvar-se diante de uma imagem ou prostrar-se diante de uma escultura na árvore, é pecado. Que você pode idolatrar o dinheiro. Lembra que Paulo diz que a avareza é idolatria? Quando João diz, filhinhos, fugi dos ídolos. Ídolo é qualquer coisa que rouba a centralidade e exclusividade de Deus. É por isso que não é difícil você fazer da própria vontade e prazer objeto da sua adoração. Porque você fará com que todas as coisas sejam direcionadas para o seu próprio prazer, para a sua própria satisfação. E até suprir isso, até alcançar isso, você não economizará esforços. Isso é idolatria. O teu trabalho, uma pessoa, um conceito, um plano, uma ideia, um status, qualquer coisa, qualquer pessoa ou circunstância que rouba a centralidade e a exclusividade de Deus. Porque o único digno para quem podemos mandar um beijo, né, usando a figura antiga, é Deus. Porque dele depende, em último caso, as nossas vidas. Então nós não podemos olhar para a adoração como uma prática específica ou pontual da vida cristã, mas como a realidade última de toda a nossa existência, independente da circunstância, estejamos nós na igreja ou fora dela, estejamos com outros cristãos ou não, estejamos nós com a Bíblia aberta ou não, devemos adorar a Deus. A nossa vida deve ser um culto de louvor e adoração ao Senhor. Chegaremos nesse texto, mas é por isso que Jesus diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a discussão lá é a seguinte, é no templo ou é no monte? E Jesus diz, não é no templo nem no monte, porque a adoração com a vinda do Filho de Deus não é uma atitude específica num determinado local de um único jeito, mas é um todo de uma vida a serviço, respeitosa, reverente, prostrada diante do seu Senhor. Como os puritanos vão chamar de corandeu, esse conceito, diante da face de Deus. A certeza de que, em último caso, estamos invariavelmente diante de Deus em absolutamente qualquer momento das nossas vidas. Não estamos mais diante de Deus quando estamos na igreja. Por isso que aquela nossa linguagem evangélica, de abertura, encerramento de culto, não faz sentido do ponto de vista bíblico. Deus, entrando agora na tua presença. O pior é aquele que encerra o culto dizendo, Deus, nos despedindo agora da tua presença. Eu fico pensando, Deus, se o Senhor não for comigo, se eu não estiver contigo, o que será de mim quando sair disso daqui? Mas já viu essa nossa linguagem? Entrar ou sair da presença de Deus? Queridos, Deus não está menos presente no teu carro. Deus não está menos presente no teu trabalho. Deus não está menos presente no teu sono. Ok? Ele não está menos presente. Porque, na verdade, todas as coisas existem e acontecem em função de Deus e para Deus. E a parte dele, nada faz sentido. Então, essa ideia de adoração na Bíblia é um todo do ser, da mente, do coração, das emoções, da força, da energia diante de Deus, a serviço de Deus. É por isso que temos que amar a Deus de todo o coração, com todo entendimento, com toda a força, com o todo do ser dedicado a Deus. Uma outra definição necessária para a gente aqui é a do louvor. Em que consiste louvor? Para nós também, louvor, lamentavelmente, significa música. Né? Nós reduzimos o conceito de louvor a expressões musicais. Sim, passa pela música, mas não restringe-se à música. Exemplo, Efésios capítulo 1, verso 3 ao 14. Paulo diz, bendito seja Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali o termo usado por Paulo é digno de ser bendito, digno de que falemos bem dele, digno de ser louvado. Sequência dos versos 6, 12 e 14 fala, para louvor da glória de sua graça. Então louvor na Bíblia tem a conotação
da dignidade de um Deus que deve ser bendito, que devemos falar bem dele, que devemos dizer com precisão quem ele é e o que ele faz. E veja então a centralidade das Escrituras, porque é por meio das Escrituras que conhecemos Deus e entendemos seus desígnios. Então, na medida em que cantamos a palavra de Deus ou falamos dela, estamos louvando a quem? Deus. Ainda que não cantemos nada, mas estamos expressando a preciosidade, a beleza da pessoa de Deus, que é digno de ser louvado na beleza da sua santidade. Então, quando falamos da santidade de Deus, da bondade de Deus, do seu amor e por aí vai, estamos fazendo o quê? Bendizendo ao Senhor, louvando ao Senhor. Por isso que é possível louvar a Deus sem que entoemos uma única nota musical, sem que ninguém toque um instrumento. Porque cada vez que pela palavra de Deus, o caráter de Deus é expresso e pronunciado ou divulgado, Deus é louvado. Uma outra forma que o louvor aparece na Bíblia é por meio das orações. Oração é uma expressão de louvor a Deus. Numa conceituação um pouco maior, a oração é basicamente o reconhecimento que aquele que ora tem de que ele está diante de um Deus que é o único capaz de lidar com as suas questões. Sejam petições, sejam intercessões, sejam agradecimentos. Ou seja, Deus é o único capaz de lidar com o conteúdo da minha oração. Então, pela oração, nós reconhecemos a nossa profunda limitação e o imenso poder ou grandeza de Deus. Eu estou diante daquele que é o único capaz de lidar com a minha causa, seja ela qual for. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 4, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, ações de graças também são expressões de louvor a Deus. Agora, nós precisamos entender um pouquinho em que consiste ações de graças. Porque, de novo, nós reduzimos motivos de gratidão a coisas que recebemos. Nós coisificamos a bênção de Deus. Nós julgamos ter algo pelo que agradecer a Deus por termos recebido algo ou porque fizemos algo. Não tanto por estarmos num relacionamento pessoal com Ele por meio de Jesus. Precisamos entender que bênção na Bíblia, muito antes de ser algo que Deus nos dá ou faz por nós, é o relacionamento que desfrutamos com Ele em Jesus. Bênção é relacionamento, não coisa. Deus, na sua graça e bondade, pode até nos abençoar com alguns elementos materiais, físicos, temporais, de saúde, família, seja o que for. Mas ainda que nada disso venha a nós, por estarmos em Cristo e desfrutarmos de um relacionamento com Deus, somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. Ou seja, não preciso ter passado por uma experiência quase catastrófica ou de quase morte na semana para ter o pelo que agradecer a Deus. Eu não preciso ter recebido uma resposta de oração por um trabalho ou por uma cura, ou seja lá o que for, para ter o pelo que agradecer a Deus. O simples, entre aspas, fato de estarmos em Cristo e desfrutarmos de intimidade com Deus por causa de Cristo, isso já torna as nossas vidas imensa e eternamente gratas a Deus. Então, Paulo vai colocar por diversas vezes que essas ações de graças, essas orações, são formas de louvarmos a Deus. São formas de engrandecermos, são formas de reconhecermos aspectos do caráter e do agir de Deus que talvez passem um pouco despercebidos no nosso dia a dia. Porque estamos muito focados num ou outro elemento e nos esquecemos da imensidão de Deus, da sua infinitude, dos seus onis, onipotência, onipresença e onisciência. Louvamos e agradecemos a Deus. Mas há um outro elemento, eu não estou sendo exaustivo de forma alguma, mas há um outro elemento do louvor que este sim estamos mais acostumados, que é a ideia do cantar, do entoar musicalmente algo a Deus. Olha o Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus.
Fica-lhe bem o cântico de louvor. Olha que interessante, fica-lhe bem o cântico de louvor. Ou seja, é bom louvar a Deus. E a sequência do Salmo vai dizer uma série de motivos ou causas pelos quais ou pelas quais Deus é digno de ser louvado. Eu te desafio a, em algum momento, talvez colocar no papel, anotar aí no seu celular algum lugar, ao longo do tempo, não em apenas um único momento, motivos pelos quais você gostaria de louvar a Deus. Na medida que você libertar a sua mente da ideia de bênção como coisa, você começará a perceber que Deus é digno de ser louvado das pequenas às grandes coisas, das circunstâncias menos perceptíveis àquelas mais estrondosas. Porque a gente não está lidando com motivo de louvor, tanto em função das coisas em si, mas por causa do Deus que em si é digno. Então fica bem a gente louvar a Deus. Isso daqui a pouco exortará alguns que talvez não vejam no louvor cantado a oportunidade de engrandecer e exaltar a Deus. Porque tem a tendência de achar que o louvor é simplesmente a volta de aquecimento para a corrida que começa na pregação. São as preliminares da pregação. Isso é um erro. E aqui eu quero trabalhar um pouquinho, mencionar rapidinho, quais são alguns equívocos que alguns têm nessa relação entre palavra, louvor e adoração. Primeiro, adoração como sinônimo de música, louvor, quase que exclusivamente. É por isso que tem gente que chega atrasado na igreja para pular o louvor. Porque acha que o louvor é a volta de apresentação, né? A volta de aquecimento. São as preliminares da pregação. Como que a única coisa que valesse no culto é a pregação. E eu percebo que pessoas que fazem assim, outras que até vêm, mas não se envolvem com o louvor, é porque elas não entendem que o louvor serve ao propósito de adorar e engrandecer a Deus, não agradar nossos estilos e gostos musicais. Queridos, a palavra é inspirada. E na medida que esta palavra é cantada nas suas verdades pelo povo de Deus, nós não estamos mais discutindo gostos pessoais ou ritmos de interesse. Porque, na verdade, são formas deste Deus supremo, excelso, grande, de ser engrandecido, de ser exaltado, de ser louvado. Então, quando pessoas não entendem para que serve o louvor, elas simplesmente acham que isso é um preâmbulo, é uma preliminar da pregação, porque a pregação é o que realmente importa, né? Quando a palavra de Deus será exposta. Pergunta, se não cantamos a palavra ou conforme a palavra, então em nada somos diferentes de um show do Rock in Rio, tudo bem? Se como igreja não nos reunimos para cantar a palavra ou conforme a palavra, então em nada somos diferentes do Rock in Rio e por aí vai. Tá? Então talvez o problema esteja na compreensão que temos do louvor e aquilo que temos cantado para Deus. Um outro equívoco que eu percebo, e isso eu geralmente escuto de autores, de compositores, é a tal da licença poética. Tem uma letra, ela está equivocada, ela não reflete a teologia bíblica e mais, em alguns momentos ela está errada teologicamente. Aí vem a pessoa e diz, mas é licença poética. Mas na hora eu falo, isso é licença herética, não poética. Isso não tem nada a ver com a teologia bíblica. Queridos, precisamos entender que música é Bíblia e teologia cantadas. Isso é música na igreja. Bíblia e teologia cantadas. Porque se não é para este propósito que a música serve, de novo, em que a música na igreja é diferente da música num barzinho? Se ela não serve ao propósito de cantar a palavra e conforme a palavra, expressando a boa teologia, para que serve a música? É para o povo ir chegando para o que é importante, que é a palavra. É assim ou não é muitas vezes que acontece? Isso está totalmente errado, não existe licença poética. Existe fidelidade bíblica.
Não existe licença para uma composição métrica apenas. O que existe é a fidelidade à revelação bíblica, para que aquilo que viemos a cantar reflita a Escritura, sem qualquer licença. Tá? Deus não dá licença poética para ninguém corromper teologia na música, não. E aí eu vejo que muitas letras têm má teologia. Sabe qual é o problema? É que a gente gosta do ritmo. E nós brasileiros, de tão passionais que somos, e gente, vamos ser sinceros, nós brasileiros somos ritmados. Tá? Nós gostamos de ritmo, nós gostamos de música. Olha a diversidade cultural, rítmica, musical do nosso Brasil. O problema é que nem sempre pensamos no que estamos cantando, tudo bem? Você simplesmente vai cantando e não pensa no que está sendo cantado. E muitas músicas têm erros teológicos gravíssimos. Eu digo lá para os meus alunos, no Seminário Palavra da Vida, em Atibaia, que daria para eu ter uma matéria de teologia com eles de um semestre só em música. Vamos só pegar as músicas com má teologia e vamos ter aula a partir delas, pensando no que seria a boa teologia. Não tenho a pretensão de citar qualquer uma delas aqui, embora eu poderia citar muitas delas. Desde você acreditou, e isso é tudo, ou seja, Deus acreditou, isso é tudo, até graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Não foi o Pai que pagou o preço, foi o Filho. Quem morreu na cruz foi o Filho, não o Pai. Essa é uma má tradução de uma música que não diz que foi o Pai que pagou o preço. O inglês original não diz isso. Há até músicas que dizem que 3 se formam em 1. Isso está errado. A divindade não é a soma dos indivíduos. A trindade não é a soma dos personagens. Então, alguns são erros mais sutis, outros são erros mais gritantes. Mas percebe-se que a composição não levou em conta a teologia. Não levou em conta o que a Bíblia revela sobre aqueles conceitos. Muitas vezes existe uma dissonância entre pregação e louvor. Sabe o que é interessante? Isso não é incomum acontecer. Acabamos de cantar algo e quem vem pregar, acaba acontecendo de pregar o oposto do que nós cantamos. Talvez você já tenha visto isso acontecer. Ou talvez nem sejam as convicções da igreja, mas quem dirigiu naquele momento a música, colocou aquele cântico e que vai contra a teologia, né? Vai contra até aquilo que a igreja pensa sobre. E por fim, uma dicotomia de que a palavra lida com a mente, a adoração e louvor lidam com as emoções. Né? A Bíblia, o ensino da Bíblia está ligado ao meu pensar, ao meu intelecto, mas a música e a adoração estão ligadas ao meu sentir. Essa é uma dicotomia totalmente errada. E você que está me acompanhando, abra sua Bíblia em João capítulo 4. Nós veremos aqui que a adoração a Deus, seja de que forma for, envolve tanto nossas emoções, nossa interioridade, quanto nossas convicções, nosso intelecto. Nós não podemos dissociar, desmembrar esses elementos. João capítulo 4, eu quero ler do verso 19 ao verso 24. Você deve se lembrar que é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. E num determinado ponto do diálogo, há a discussão sobre onde Deus deveria ser adorado. Os samaritanos achavam que era num monte específico, onde Deus se manifestava a eles, e que, portanto, era onde eles se voltavam para Deus. E o judeu falava que era no templo, segundo aquilo que o próprio Deus havia instituído no Antigo Testamento. Verso 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou. Esse já chegou aponta para Jesus. Ok?
Aquele que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Aquele para quem toda a história da teologia e da Escritura apontava em quem a redenção seria manifesta e por meio de quem operada. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha o verso 23. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus qualifica alguns adoradores de verdadeiros, ele aponta para a realidade da existência de adoradores que não adoram verdadeiramente. E isso aponta para a realidade que não bastava nem ao judeu simplesmente falar coisas para Deus que fosse conforme Deus, que aquele ato de falar para Deus, cantar ou meditar fosse legítimo. Isaías fala, e depois é citado por Jesus em Mateus 15, que aquele povo me honra com os lábios. Ou seja, fala as coisas mais corretas, teologicamente mais precisas, mas o seu coração está totalmente distante de mim. Então, na mente do judeu, ele estava oferecendo sacrifício, ele estava praticando jejum, ele estava cantando louvores a Deus, mas ele não era um verdadeiro adorador. E Jesus diz, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Em que consiste essa ideia de espírito e em verdade? Primeira delas, quando Jesus fala que a preocupação não é com o templo nem com o monte, ele fala que a adoração é uma totalidade de existência, de vida. Não uma ou outra atitude em um ou outro lugar. Por que é importante entendermos isso? Porque se nós não entendemos o todo de uma vida de adoração a Deus, nós acharemos que a palavra de Deus só tem função nas nossas vidas no contexto da igreja. Porque a ética, a conduta, a mentalidade fora da igreja é de acordo com o mundo selvagem. É luta pela sobrevivência. Não. Se a adoração não está restrita a um lugar ou circunstância, então esse em espírito e em verdade permeia o quê? O todo da vida. Não simplesmente quando estamos como igreja. É cada uma das oportunidades, não apenas quando cantamos para Ele na igreja. Então a gente precisa entender que essa vida de adoração a Deus é no todo da realidade das nossas experiências. Em espírito e em verdade. Há uma boa discussão aqui, e ela é realmente possível, gramaticalmente falando, pela língua grega, que é a que chegou para nós aí do texto de João, se Jesus está falando do Espírito Divino, ou se ele está falando do Espírito humano. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Existem bons argumentos dos dois lados. Eu não vejo que necessariamente pela teologia de João deveríamos lidar apenas com um e rejeitar o outro. Eu entendo que aqui Jesus esteja falando muito mais da interioridade humana, muito mais do reflexo das nossas forças, motivações, interesses, disposições, o nosso elemento imaterial, não físico, não palpável, do que propriamente do Espírito Divino. No entanto, na teologia de João, um pouquinho antes, no capítulo 3 aí de João, e Jesus volta a falar sobre o Espírito Santo no 14, no 15 e no 16, é um espírito humano regenerado pelo Espírito Divino. Então não são simples motivações, interesses ou vontades pessoais, mas motivações, interesses, uma interioridade regenerada pelo Espírito de Deus. Ou seja, é uma adoração em espírito segundo o Espírito de Deus. É o elder quem adora, nas suas disposições, interesses, vontades, dedicação, amor, força e tudo mais, mas por causa daquilo que o Espírito Santo de Deus fez na minha vida. Ou seja, se hoje eu posso adorar a Deus, é porque eu fui regenerado pelo Espírito. Porque antes, Deus era estranho para mim. Como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, estranhos, alheios às alianças de Deus. Ou seja, e aí no capítulo 7 de Efésios ele fala, éramos indiferentes para com Deus, alheios à vida de Deus, obscurecidos de entendimento. Não fosse o Espírito de Deus,
operando em nós a regeneração, não teríamos condições de, no nosso espírito ou em espírito, adorar a Deus. Então preste atenção que a nossa adoração em espírito não é do jeito que nós achamos que deve ser, mas da forma mais compatível possível com o que o Espírito Santo de Deus fez nas nossas vidas. Esse é o contexto de João 3 e 4. É um espírito que regenera, que dá nova vida àqueles que estavam mortos. Lembra do que Jesus disse em João 3? Aquele que não nascer da água e do Espírito está condenado. Então esse Espírito nos regenerou, nos deu vida, para que agora tenhamos condições de louvar a Deus, de exaltar a Deus, de adorar ou viver como verdadeiro adorador. Em termos práticos, o que quer dizer este adorar em espírito? É o emprego ou a dedicação de todo o nosso ser a Deus. Da nossa vontade, da nossa atenção, do nosso amor, das nossas energias. E eu confesso que muitas vezes como líder de igreja, eu me pego com muita dificuldade disso daqui. Porque no momento de culto, no momento de celebração coletiva, eu estou mais preocupado em ver com que todas as coisas, se todas as coisas estão acontecendo direitinho, e eu acabo cantando simplesmente a letra da música sem qualquer dedicação. Ou quando, por exemplo, eu estou em casa e eu deixo de fazer algumas coisas com extrema excelência e zelo por causa da obra de Jesus na minha vida, e eu faço da forma mais mesquinha possível. Às vezes no trato da minha esposa, dos meus filhos. Lembre-se, adorar a Deus em espírito não é só lidar com o louvor da igreja, mas como você trata a esposa ou o marido dentro de casa também. Mas a maneira como nós nos relacionamos com pessoas no ambiente de trabalho. Aquilo que nós clicamos na nossa Netflix. Aquilo que eu vou assistir reflete a obra de regeneração de Deus na minha vida. E, portanto, eu emprego todo o meu espírito nisso. E essa é a ideia do adorar a Deus em espírito. É que todo o meu ser esteja dedicado ao Senhor naquele momento. Eu tenho 2 filhos adolescentes e eu acho que, como todos nós, eles lidam com as suas motivações em realizar determinadas tarefas, especialmente as da escola, né? Em que não vem a hora de matar uma delas, de acabar com uma delas para partir para outra coisa, mais divertida. E num desses diálogos, um dia com um dos meus filhos, ele me traz o trabalho que ele tinha feito ali, escrito à mão, e eu disse o seguinte: cara, que trabalho porco, hein? Eu falo, filho, olha que trabalho porco, sujo, mal escrito, tudo zoado. Ele falou alguma coisa, eu falei, filho, a excelência com que você fez isso demonstra a excelência com que Jesus te salvou? Agora, o que eu falei para eles é o que eu tento fazer na minha vida. Eu não estou dizendo que seja gostoso, porque isso mexe com como eu lavo uma louça ou como eu converso com uma pessoa. A mesma excelência e dedicação com que um servo abria um sulco na terra, era o mesmo serviço com que ele adorava a Deus no templo. Não dicotomizemos o humano do sobrenatural. O eclesiástico do mundano. Para nós é mais fácil dicotomizar. Porque isso nos fará ou nos permitirá viver de qualquer jeito no mundo, porque o que importa para Deus é na igreja ou no espiritual. Queridos, adorar a Deus em espírito é entender que a razão última de todas as coisas que fazemos e que, portanto, não podemos economizar esforços é Deus. É isso que leva Paulo em Colossenses 3 dizer aos servos a se dedicarem aos seus senhores terrenos, segundo a carne, e fazerem todas as coisas de todo o coração como para o Senhor e não para homens. O que quer dizer isso na prática? Que embora você entregue um relatório para o teu chefe, se Deus não é aquele que serve de motivação, razão ou fundamento para como você faz o relatório, a verdade com que você emprega naquele relatório
e o zelo com que você o produz, então você vai achar que a vida é simplesmente humana, que não tem nada a ver com Deus. E vamos vivê-la da melhor forma possível, porque Deus está preso na igreja. Queridos, da entrega de um relatório, a conversa com uma pessoa, ou ao cantar e ouvir a Bíblia num contexto da igreja, tudo isso deve ser expressões de adoração a Deus em espírito, com o emprego da totalidade do nosso ser, segundo a regeneração que o Espírito de Deus operou em nós. Então esse Espírito aqui, como expressão da nossa interioridade, daquilo que compõe o nosso imaterial, regenerado pelo Espírito Santo. Ou seja, você só consegue adorar a Deus por causa da obra de regeneração do Espírito na sua vida. Em espírito e em verdade. Interessante como esse termo verdade foi usado no Evangelho de João, desde o seu início até o seu final. 3 são os objetos ou as expressões da verdade em João: Cristo, a palavra e o Espírito Santo. Sobre Cristo, João capítulo 1, verso 14 e verso 17. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, em que consiste nesse aspecto uma adoração em verdade? Uma adoração por meio de Jesus Cristo. Uma adoração centrada em Cristo Jesus, e que só é possível por causa da obra redentora dele em minha vida. Ou seja, tudo que viermos fazer então como expressão da nossa adoração a Deus é em essência uma resposta àquilo que Jesus fez por nós. Queridos, um dos conceitos mais fundamentais em toda a teologia do apóstolo Paulo, e portanto do Novo Testamento, é aquela ideia do em Cristo. Lembra que Paulo frequentemente fala em Cristo, em Cristo, em Cristo? A ideia não é tanto uma tentativa de te posicionar geograficamente em Jesus, mas é dizer em que âmbito, ou em esfera, ou em que realidade a tua vida passa a existir. Porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida e agora estamos em Cristo. Ou seja, Cristo redefine absolutamente tudo da nossa mente, do nosso coração, da nossa vontade, dos nossos relacionamentos, a maneira como lidamos com todas as coisas. Por quê? Porque se hoje algo é possível, segundo a vontade de Deus, é única e exclusivamente pelo que Jesus fez por nós. Então, adorar a Deus em verdade é adorar a Deus segundo a obra salvadora, redentora de Deus em Cristo Jesus. Lembra que a Bíblia diz, lá em Hebreus, que pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, temos livre acesso a Deus? Ou seja, se hoje podemos conhecer Deus e sermos conhecidos por Ele, é por causa de Jesus. Então que esse Jesus preencha a minha vida de tal forma a eu não conseguir ver ou lidar, ou fazer qualquer outra coisa que não como expressão da minha nova vida em Jesus. Vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje à noite. Que a vida de santidade só faz sentido quando entendemos o que Cristo fez por nós e o que Ele demanda de nós como filhos de Deus. Caso contrário, será moralismo. Boas atitudes desprovidas de uma moralidade que nos transcende. Por isso que o autor de Hebreus, capítulo 13, verso 15, dirá: por meio de Jesus, através dele, ele como instrumento ou agente, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, se hoje podemos adorar a Deus e devemos fazer isso em verdade, é por causa de Cristo, que é o caminho à verdade. Então, adorar a Deus em verdade é adorar a Deus através de Cristo.
como expressão da nossa nova vida em Jesus. Lembra da conversa com meu filho? Será que esse trabalho reflete a excelência da obra de Jesus por você? Porque se Jesus não é a razão, a motivação e o propósito último de cada uma das nossas ações, na verdade esse evangelho não serve para nada. Nada. Se o evangelho não permeia tudo e não dá sentido a tudo, ele na verdade não serve para nada. A verdade no evangelho de João também significa a palavra de Deus. Olha João capítulo 17, verso 17 e 19. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Capítulo 16, verso 13, voltando um pouquinho. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em que consiste um louvor e uma adoração permeados pela palavra de Deus? Porque esta palavra, enquanto expressão da verdade de Deus, é que deve determinar o conteúdo da nossa música ou das nossas atitudes. Queridos, se o nosso louvor não é a verbalização da palavra, então em nada somos diferentes de músicas humanistas. Esteja ela falando da garota de Ipanema, esteja ela falando das belezas de Minas Gerais, esteja ela falando de alguma coisa que a gente canta na igreja, mas que não tem nada a ver com Deus. A verdade de Deus é o fundamento de uma verdadeira adoração a Deus. Ou seja, Deus nos dá a cada dia, em cada circunstância, a oportunidade de fazer o quê? Praticar a palavra, viver a palavra. E é essa palavra que molda em nós a mente de Cristo, a imagem de Jesus. Então preste atenção, talvez esse seja o ponto que eu menos vou tratar, porque ele é muito do meu conteúdo à noite. Na medida em que a palavra atua na minha vida e me molda a imagem de Cristo, a minha vida de santidade é uma adoração a Deus. Muito mais pelo como eu vivo do que simplesmente pelo que eu falo. Não é difícil falar, mas não há como simular espiritualidade hipocritamente por muito tempo. Podemos cantar por anos aquilo que não cremos e não vivemos, mas não conseguiremos esconder por muito tempo a realidade das nossas atitudes e motivações. Então é a palavra moldando nossas atitudes, nossa mente, o todo do nosso ser, de tal forma que estejamos cantando a palavra ou conforme a palavra, ou estejamos vivendo escondido da nossa vida, que a Escritura determine uma e outra. Molde uma e outra, da música à atitude. E por fim, João também fala que é o Espírito da verdade. João 14, 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e está entre vós. João 15, 26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. 5:18, 16:13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Então, em que consiste uma adoração em espírito e em verdade? É uma adoração que externaliza a obra do Espírito nas nossas vidas. Lembra do que Paulo fala em Efésios 5:18? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí vem, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala, sujeitando-vos uns aos outros.
Olha que interessante, ele fala do louvor cantado, mas ele fala também dos relacionamentos transformados, todos como expressão da atuação do Espírito da verdade em nossas vidas. Então, na medida em que somos tratados e trabalhados pelo Espírito Santo, nossas atitudes adoram a Deus em verdade, como obra do Espírito. Então, se eu pudesse resumir numa frase, seria a seguinte: adorar a Deus em espírito e em verdade é a adoração a Deus por causa da nossa nova vida em Cristo, conforme a palavra de Deus, no poder e mover do Espírito Santo. Veja que é muito menos uma atitude isolada ou específica para ser a totalidade de uma vida moldada por Cristo Jesus. É a adoração a Deus por causa de nossa nova vida em Cristo, conforme a palavra de Deus, no poder e mover do Espírito Santo. E voltando àquilo que eu disse lá atrás, adorar a Deus em espírito e em verdade nos livra da idolatria. Porque não adoramos o Deus que nós achamos que existe conforme nós o concebemos. Tipo, a turma que fala, Deus quer a minha felicidade. A minha pergunta básica é a seguinte: primeiro, que Deus você está pensando? E segundo, que felicidade é essa? É o Deus que a Bíblia fala ou o Deus que você concebeu na sua cabeça? E felicidade segundo a felicidade de Deus ou felicidade segundo o mundo? Porque dependendo de como você conceituar, eu vou te dizer, Deus não tem nada a ver com isso. Então, o adorar a Deus em espírito e em verdade, sobretudo na verdade, nos livra da idolatria. Porque entenderemos Deus segundo a sua revelação e o adoraremos do jeito que Ele disse, não do jeito que eu acho que deveria ser. E aqui está um ponto extremamente importante para nós, que é a compreensão do que a palavra de Deus nos fala sobre Deus e como adorá-lo. Porque qualquer atitude que contrarie ou que se coloque à parte disso é idolatria. Estamos centrando nossas vidas em algo que não Deus. Quando fazemos as coisas simplesmente para a nossa própria satisfação e prazer, ou quando estamos fazendo simplesmente para a construção da nossa própria história, sem entendermos que nós estamos na história de Deus, não Ele na nossa. Por isso que não faz sentido convidar Deus para fazer parte da tua vida em algum momento. Porque na verdade Ele te deu a oportunidade de, em Cristo, fazer parte da história que Ele está desenvolvendo. Nós nos encaixamos da dele, não Ele na nossa. Então quando eu entendo o que a palavra me diz sobre Deus e como eu me relaciono com Ele, essa adoração é menos egocêntrica para ser mais cristocêntrica. É menos outrocêntrica no indivíduo para ser mais teocêntrica. É a Deus, por meio de Cristo, conforme a palavra, no poder e no mover do Espírito Santo. Colossenses capítulo 3, verso 16. Lidando agora um pouquinho com vocês, um pouquinho mais sobre como é que essa palavra então deve permear o nosso louvor e a nossa adoração. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha que interessante. Instruir, aconselhar, louvar com salmos, hinos e cânticos espirituais são ações externas, tudo bem? São predominantemente ações externas. Você aconselha alguém, você instrui alguém, você canta algo para Deus. Mas ele fala também de um algo aqui que é mais interno, gratidão em vosso coração. Então Paulo está lidando com possibilidades e expressões de adoração e louvor interna e externamente, ok? Mas qual é o pressuposto e o fundamento para a legitimação ou não de cada uma dessas ações? A palavra de Cristo habitando ricamente em nós. Ou seja,
se não é a palavra de Cristo, e entenda aqui palavra de Cristo como sinônimo de palavra de Deus, tá bom? São termos sinônimos. Muitas vezes a espada do Espírito, a palavra de Cristo são sinônimos de Escritura Sagrada ou palavra de Deus, tá bom? Ou seja, se a palavra de Deus não é o fundamento e o conteúdo de cada uma dessas ações que eu tenho, elas são ações vazias nelas mesmas, em que o incrédulo pode ter. Você concorda comigo que o incrédulo é capaz de cantar as mesmas músicas evangélicas que nós, mas que pela ausência da palavra de Cristo habitando nele, e a palavra de Cristo só habita nos que foram regenerados pelo Espírito, redimidos por Cristo, pela ausência da palavra de Cristo naquele indivíduo, por mais verdade que seja o que ele fala, aquilo não tem valor eterno. Aquilo não tem repercussão eterna. Porque ele é incapaz de se apropriar daquilo que só é possível aos que têm a palavra de Cristo habitando nele, porque foram salvos e redimidos por Jesus. Então é essa palavra que deve permear nossa linguagem, essa palavra que deve permear nossas atitudes, nossas motivações. Queridos, talvez uma das tarefas mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais necessárias e rotineiras que deveríamos ter, é a da confrontação das nossas vidas com a palavra de Deus. Se aquilo que eu estou fazendo, sendo, tendo, falando, seja lá o que for, refletem ou não a verdade bíblica. Se expressam ou não a verdade de Deus. Porque essa é a oportunidade que Deus nos dá, de nessa palavra de Cristo que habita ricamente em mim, eu sou capaz de instruir, aconselhar, louvar, ser grato e tudo mais. É por isso que deveríamos constantemente nos dedicar ao estudo da palavra de Deus. Ela não pode ser vista como aquele livro que abrimos na igreja. Ou alguns, num dos salmos, quando vai viajar, para o ladrão não entrar, né? É o Deus que guarda a entrada e a saída. A Bíblia, queridos, não é uma caixinha de promessa, que você pinça um ou outro verso para a motivação do seu dia ou da semana. Como eu comecei lá atrás, é a revelação de Deus, soprada pelo próprio Deus, descortinando o seu caráter e feitos, e portanto, toda suficiente, toda proveitosa para nos tornar quem Deus quer que sejamos em Cristo Jesus. Então, na medida que essa palavra habita em nós, todo o restante torna-se possível. E aí eu diria também o seguinte, que esta palavra seja o conteúdo de verificação de cada uma das coisas que fazemos. Quer ver uma área que temos dificuldades em ajudar nossos filhos a adorarem a Deus em espírito e em verdade? Quando nós os repreendemos muito mais pelas nossas próprias vontades, conceitos e fundamentos, do que propriamente levando-os à reflexão da palavra de Deus. Se eu repreendo porque eu não gostei de algo, a minha repreensão é legalista. Porque eu usei a mim mesmo como critério ou fundamento da repreensão. Mas quando eu me valho da palavra de Deus para a repreensão, eu estou dizendo que não é uma questão do meu gosto, que não é uma questão do gosto dele, mas uma questão que foi ferida da palavra de Deus. É algo de Deus que foi ferido. E sejamos sinceros, nossos filhos não passarão toda a vida conosco. Pelo menos assim esperamos, né? Alguns que estão meio difíceis, né? Vão dar uma empurradinha ali, né? Mas com a palavra de Deus eles podem permanecer por todo sempre de suas vidas. Então que seja uma educação centrada na palavra de Cristo, não na nossa vontade, não no nosso jeito de lidar com as coisas. Né? Que nós os ajudemos a entenderem o que Deus espera deles, não o que nós gostaríamos que eles fossem, mas o que Deus espera deles. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina. Este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. O meu ponto principal aqui é essa ideia do salmo e doutrina.
Paulo está falando aqui sobre a reunião na igreja. Agora eu quero refletir um pouquinho mais como igreja agora. Sair um pouquinho do âmbito da adoração no todo da vida, para pensar no louvor e adoração no contexto da igreja. Perceba que Paulo conecta como sendo de igual importância o salmo e a doutrina. Não deveríamos lidar com o louvor na igreja como preliminar da pregação. Porque se o nosso louvor não reflete a boa doutrina, não há uma razão para nos reunirmos como igreja para cantar aquilo. Na verdade, esse é um ponto que eu frequentemente lido comigo mesmo, como pastor de igreja. Nesse nosso encontro, nessa coletividade, o que é que justifica as pessoas saírem de suas casas que elas não poderiam fazer sozinhas lá? Vocês concordam comigo que elas podem cantar músicas cristãs nas suas casas? Coloca lá uma playlist, a melhor que existe no Spotify, e canta. Na hora da propaganda, para quem não tem a versão paga, vai lá e faz oração e esquece a propaganda. Você concorda que ela pode ler a Bíblia sozinha em casa? Mas você concorda que em casa sozinho não há diversidade que Deus deseja promover do serviço mútuo, de um trazendo o salmo, o outro a doutrina, e que se não há coletividade, não há mútua edificação, não existe cooperação de um com o outro para a edificação do todo do corpo, e que nenhum de nós aqui é membro sozinho no corpo, porque nenhum de nós é o corpo sozinho? Então eu fico pensando, quando nos reunimos como igreja, que aquilo que viemos a cantar, ou aquilo que viemos a ensinar, sejam de extrema compatibilidade com a verdade de Deus. Queridos, não existe licença poética para o que cantamos. Porque o que existe é música ou cântico que expressem a boa doutrina. Daqui a pouco eu quero dar alguns desafios práticos exatamente nesse ponto. Mas que quando viermos a nos reunir, que esse salmo, e salmo aqui para Paulo, não é só o saltério não, tá? O livro dos Salmos. Tá? É basicamente uma categoria de hinos, de louvor, de adoração a Deus. Não é só cantar um dos 150 salmos não, mas é uma categoria de hinos, de músicas, de cânticos, que devem estar de conformidade com a doutrina. E veja que Paulo coloca em pé de igualdade o cantar e o pregar. Porque enquanto o cantar expressa boa doutrina, a palavra de Deus, é semelhante à pregação. Não poderia ser visto só como volta de apresentação ou de aquecimento, não. Podemos discutir ritmo, podemos discutir gostos musicais, mas enquanto a música expressa boa doutrina, aquela música é digna de ser cantada, porque fala corretamente sobre Deus, independente dos meus interesses pessoais nela. E talvez aqui esteja um bom ponto para reavaliarmos a maneira como nós avaliamos cultos. Hoje o culto não foi bom. Quando alguém vem falar isso para mim, a primeira pergunta que eu faço é: a palavra não foi lida? A palavra não foi pregada? Não cantamos ao Senhor? Não, sim, teve tudo isso, tal. Tá, então por que não foi bom? O que é que você entende ser um momento de culto? Porque se há a leitura e exposição da palavra, e as músicas refletem a boa teologia, aquele por causa de quem viemos, está plenamente satisfeito com a nossa reunião. Pergunta: quem é você maior do que esse, para ter julgado aquele momento não tão válido assim? O problema é que nós vivemos a cultura do eu-universo, das músicas evangélicas triunfalistas, que falam muito mais sobre nós, ou de coisas que podemos reivindicar, do que propriamente sobre Deus e o que Ele fez por nós em Jesus. Então, queridos, seja o salmo, seja a doutrina, que tudo isso reflita a boa palavra de Deus. Efésios capítulo 1, verso 3 ao 14, Paulo vai dizer, verso 6, para louvor da glória de sua graça, fugiu aqui, só um minutinho meu texto.
Verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. E ao final do 14, em louvor da sua glória. Veja que por 3 vezes ele fala, louvor da sua glória. No verso 3 ele fala, bendito, digno de ser louvado. E no verso 13 ele fala, ouvir a palavra da verdade. O que é que podemos aprender também desse texto? Não apenas sobre a obra trinitária da salvação, que é o principal propósito de Paulo, quanto também, por causa da obra de Deus nas nossas vidas, esse Deus é digno de toda a glória, todo engrandecimento. Esse é o significado da expressão soli Deo Glória na Reforma Protestante. Que Deus intencionou a salvação para a sua glória e aqueles que foram salvos vivam para a sua glória. Estejam então eles hoje comendo, bebendo ou fazendo outra coisa qualquer, que eles façam tudo para o quê? Para a glória de Deus. Então Deus é adorado, Deus é louvado, Deus é engrandecido quando vivemos a nossa salvação em Jesus. Quando vivemos de conformidade com a obra de Cristo em nosso favor. E por meio do que tomamos contato com essa verdade? Palavra de Deus. O que é que nos doutrina ou nos educa a viver de conformidade com Jesus agora? A palavra de Deus. Ou seja, fazer para a glória de Deus é, na verdade, viver a vida em Jesus por meio da palavra de Deus. Então, quando vivemos pela palavra de Deus, a nova vida que temos em Cristo, Deus é louvado, Deus é glorificado em nós e através de nós. Diante disso, deixa eu pensar com vocês alguns desafios práticos. Primeiro, voltando àquela ideia do Espírito em verdade, que todo o nosso ser esteja dedicado a Deus. Mente, coração e boca. Vou só mencionar os textos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, Deus não quer só nossas emoções, não. Deus quer nossa mente também. Aliás, Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios 14, que se eu oro em outra língua, o meu espírito... Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Prestarmos mais atenção no que cantamos. Sermos mais dedicados ao momento de louvor, quando nos reunimos como igreja, para que haja concordância da nossa parte com aquilo que está sendo cantado. Eu preciso, como eu já falei, me esforçar para prestar atenção no que eu estou cantando, porque nós decoramos música com muita facilidade, já percebeu, né? E não é difícil cantá-la no automático, sem refletir. Que haja uma mente frutífera naquilo que cantamos. Que haja um culto racional. Então, mentes que pensam, corações que sentem. Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mateus 15, já mencionei. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Queridos, que as nossas expressões de louvor e adoração expressem corações rendidos ao Senhor. Não motivação de barganha. Já teve essa sensação de que você tentou impressionar Deus com uma boa atitude, com o desejo de ganhar algo de Deus? Não, de forma alguma. E bocas que louvam. Salmo 89, cantarei para sempre as tuas misericórdias. Ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Me parece que a mistura perfeita seria a de emoções, vontades reguladas pelo conhecimento da palavra de Deus, entusiasmado com a obra de Jesus. Emoções, vontades controladas pelo conhecimento da palavra de Deus. Palavra esta que traz entusiasmo àquilo que cantamos a Deus. Segundo desafio. Que haja uma leitura bíblica comunitária
permeando nossos cultos e celebrações. Algum tempo atrás, avaliei com a liderança da igreja que nós líamos muito pouco a Bíblia como igreja. Na verdade, a única leitura bíblica era a do texto para pregação. E se o texto é muito grande, o pregador não lê tudo, porque ocupa muito tempo no culto. Queridos, perdemos de vista a ideia de que nós nos reunimos como igreja para ler a Bíblia. Nós tornamos a leitura bíblica uma ação exclusivamente individual, que você faz em casa, que você faz sozinho. Queridos, ler a Bíblia. Nos reunimos como igreja para ler as Escrituras. Creio tanto nisso, da Bíblia como verdade de Deus, e suficiente, que a simples leitura, só ler, é suficiente para converter, para transformar, para exortar, para consolar, para salvar pessoas. Porque a palavra de Deus não é simplesmente sujeito, verbo e predicado. Não é simplesmente um amontoado de frases. É revelação do Deus vivo e verdadeiro. Queridos, lermos mais a palavra. Permeando nossas reuniões. Eu não estou dizendo que todas as vezes que nos reunirmos, nos encontrarmos na rua, ou formos um visitar a casa do outro para comer uma pizza, que se não houver uma leitura bíblica, não houve uma razão de ser na região. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que precisamos discernir porque é que nós nos reunimos como igreja. É inclusive para a leitura. Olha o que Paulo disse para Timóteo, 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Paulo não está falando para Timóteo ler livros em casa. O termo que ele usa aqui, aplica-te à leitura, era a leitura pública. Até a minha chegada, leia constantemente a palavra de Deus na comunidade, para que por meio dela haja exortação e ensino. A nos dedicarmos a essa leitura coletiva, corporativa, eclesiástica das Escrituras. Terceiro desafio, cantarmos as Escrituras ou conforme as Escrituras. Não sou daqueles que acredita que as únicas músicas que devem ter na igreja é a chamada salmodia, apenas o livro dos Salmos. Não creio nisso, mas eu confesso que são ótimas inspirações. Vencedores musicaram muitos desses salmos que permanecem belíssimos até hoje. E parece que Deus deu uma criatividade muito legal à geração atual para fazer uma nova leitura, né? Uma releitura dessas músicas antigas com ritmos mais contemporâneos. Acho que são excelentes. Mas também cantarmos o que eu chamo de conforme as Escrituras. Que talvez não seja um verso bíblico que eu esteja cantando, mas é a verdade expressa na Bíblia. Queridos, a Bíblia não lida com absolutamente todos os temas, direta ou explicitamente, todos os temas da vida humana. Mas a sabedoria bíblica, a doutrina do todo da Escritura me permite compor pensamentos ou convicções sobre todas as experiências. E é mais ou menos assim que eu lido com a música. Canto a Escritura ou conforme a Escritura. Quando eu pego uma letra e eu a comparo à doutrina bíblica e aquela letra se sustenta. Porque embora não tenha mencionado ipsis literis um verso bíblico ou um capítulo da Bíblia, a doutrina bíblica é refletida naquela letra. A verdade de Deus é manifesta naquela poesia, naquela composição. Como eu já disse, não existe licença poética diante da doutrina revelada. Não existe. Porque a nossa fidelidade está em inspiração de Deus, não a nossa inspiração pessoal. Ok? Cantarmos a palavra, né? Tudo pela e conforme a palavra de Deus. Quarto, a importância de pessoas teologicamente bem preparadas para nortearem o louvor da igreja. Eu não sou músico, eu tenho dificuldades em cantar e bater palmas ao mesmo tempo, só para vocês entenderem meu drama com a música. Mas eu sei avaliar teologicamente o que líderes de louvor falam e o que eles me propõem a cantar.
E muitas das vezes discordo com o que eles falaram e discordo da música que propuseram. Recentemente eu ouvi um dizendo que Jesus, na encarnação, deixou de ser Deus. Abriu mão, ele literalmente, abriu mão de ser Deus. Ele estava diante de uma igreja de 200 e poucas pessoas. Alguns me procuraram depois, amigos. Né? Eu não era o pastor daquela igreja. Amigos que estavam ali me perguntaram, é isso mesmo? Eu falei, não, está fora. Fica imaginando a confusão que isso causa na mente de pessoas. De alguém que está dirigindo o louvor, que está com autoridade naquele momento, dizendo que Jesus deixou de ser Deus, abriu mão de ser Deus na encarnação. Então, pessoas teologicamente bem preparadas. Queridos, a gente zela tanto pela qualidade teológica de quem prega, mas deveríamos igualmente zelar pela qualidade teológica de quem dirige o louvor. Acreditem, as duas pessoas que ocupam maior influência numa celebração coletiva são dirigente de louvor e o pregador. Deveríamos ser igualmente preocupados com a teologia de ambos, não apenas de um só. Você já percebeu que você tem mais facilidade para memorizar uma música de 4 estrofes do que um salmo de 6 versos? Junte depois todas as músicas que você sabe de cor e escreva linha após linha, e num outro caderno quantos versículos bíblicos você sabe de cor. Você já consegue ter noção do resultado? Só para você ver o poder que a música tem. Então, que pessoas bem preparadas, teologicamente bem preparadas, nos dirijam no louvor, para que aquilo que memorizamos, até com maior facilidade, seja boa teologia. Reflita bem a palavra de Deus. E por fim, que é o que dá sentido a tudo isso, reconheçamos que a dignidade de Deus é a essência da nossa adoração. É o Deus que não divide a sua glória com ninguém. É o Deus que deve ser adorado em espírito e em verdade. Deus é o único digno em si da nossa adoração. Então, seja lá o que viermos a fazer, em que contexto for, ou o que viermos a falar ou cantar para Ele, que estejamos adorando o Deus vivo e verdadeiro, o único digno das nossas vidas e do nosso louvor. Deixa eu orar com os irmãos e depois temos um tempo, de perguntas e respostas. Aí o João pode nos conduzir nesse tempo. Deus, muito obrigado pela salvação que temos em Jesus, pela Tua palavra e a instrumentalidade do Espírito, que nos permitem então adorar ao Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a adorar em espírito e em verdade, com mentes, corações e bocas totalmente rendidos ao Senhor, discernindo a adoração como uma multiplicidade de oportunidades de nos voltarmos a Ti, reconhecendo Tua dignidade e expressando também a nossa salvação em Jesus. E Deus, que o Senhor nos dê como igreja a oportunidade de cantarmos a Tua verdade e de influenciarmos pessoas também pela música que cantamos na igreja. Nos abençoe e nos guarde, pois é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.